falou sobre venda de jogador. De fato, o Fluminense, ele é um clube que utiliza bastante a base. A gente tem um estudo aqui sobre categorias de base que a gente fez na Pluri. O Fluminense, nos últimos 5 anos, é o terceiro clube que mais utilizou jogadores da base, 29,4%. Pouco menos de um terço aí dos jogadores que atuam pelo Fluminense vem da base. Isso já foi maior, em 2017 chegou a ser 44%. Quase metade dos jogadores vindo da base. É o melhor do Rio, o terceiro melhor do Brasil, ou seja, ele já utiliza, agora tem que vender melhor, né? Só que a gente vai falar sobre dívida. O Munir, desce ali na venda de jogadores ali para mostrar para o pessoal. Só ia terminar, Fernando, tem que vender melhor e é um problema que está endividado, né? E geralmente acaba aceitando... Pois é, cara, por isso que você tem que reduzir a grande questão do futebol brasileiro agora, e essa oportunidade é o seguinte: o futebol anda além das suas capacidades. O futebol brasileiro é como aquele rico do passado que acabou a grana, sabe como? E aí o cara tenta manter o padrão de vida que ele tinha, porque ele está acostumado com aquilo. O problema é o seguinte: você precisa... E aí, ao tentar manter o padrão de vida, ele vai acumulando dívida. Aí chega uma hora ele se arrebenta inteiro. Olha esse dado. Nos últimos 5 anos, o Fluminense fez 356 milhões de reais de venda de jogador. 356, cara, é um número bem significativo. Depois a gente vai soltar relatórios comparativos dos jogadores, dos clubes. Você vai ver que essa é um dos clubes que mais receita fez aí nos últimos 5 anos. Mas compara, por exemplo, o São Paulo fez 630 milhões, são 280 milhões a mais. 270 milhões, 280 milhões a mais. É muita diferença, é quase o dobro. Mas olha o Vasco fez 180 milhões nos últimos 5 anos. O Fluminense vendeu 170 milhões de reais a mais que o Vasco nos últimos 5 anos. Né? Botafogo um pouco mais de 210. 210, cara. Era o número do Botafogo em 5 anos, acho que era 80, 100 milhões, era uma coisa horrorosa. É quase nada. Aqui está a diferença. Se o Fluminense não tivesse vendido 350 milhões de reais em jogador, quanto estaria a dívida do jogador do Fluminense hoje? Ela não estaria 350 mais os 600, ela não estaria 1 bi, ela estaria 1 bi 200, que teria mais correções em cima desse troço. Então, venda de jogador, ela é a solução para o Fluminense, porque o Fluminense faz isso bem feito. Ele fazia isso, faz há bastante tempo. É o pioneiro do Rio em trabalho com base, com o objetivo, inclusive, de vender. Só que aonde que está o erro? Onde que está o erro histórico? É usar isso para pagar despesa corrente. Sabe aquela coisa, tipo assim, cara, eu já estou contratado a minha despesa, eu vou vender jogador para cobrir o buraco. Isso é um erro. Porque uma hora, se você não vender o jogador, você está ferrado. Se você se acostuma a fazer isso, e vários clubes no Brasil se acostumaram a fazer isso, você está ferrado. Né? Só pode fazer isso quem tem uma situação financeira boa. Senão, meu amigo, você está flertando com o perigo. Você está na frente do leão fazendo graça. Entendeu? Vários clubes estão na frente do leão fazendo graça. Aí chega uma hora, vem a Covid. Entendeu? E aí o que você vai fazer? É isso que acontece agora. Você falou, eu falei da questão de vender melhor. Quando o clube está financeiramente melhor também, ele consegue barganhar também melhor numa negociação. Caso que aconteceu com o Flamengo, por exemplo, que teve 300 milhões de receita em um ano com venda de jogador. Então é perto do que o Fluminense fez em 5, sendo que o Fluminense utiliza mais a base e a gente sabe que tem um histórico aí muito positivo de revelação de jogadores. Fernando, vamos avançar então para as despesas. A gente falou bastante de receita, você puxou o gancho aí sobre despesas, houve uma queda, né, de 8% em relação às despesas do ano passado. Uma tentativa aí da diretoria, que pegou meio ano, né, nessa história, de tentar conter um pouco e arrumar um pouco a casa e conter um pouco a pressão sobre o caixa, né? Se você perde 17% de receita, o ideal é que você reduza a sua despesa em mais de 17%, né? Não foi possível, né? Ao não ser possível, o que aconteceu? Desce ali, Munir, ao não ser possível fazer essa redução na mesma proporção, o déficit do Fluminense, que é o resultado no exercício, que foi de 1 milhão no ano passado, né,
Ele passou para 9 milhões, quer dizer, é mais um ano aí de déficit, aí, o terceiro ano consecutivo de déficit do Fluminense. Agora, olha essa conta. Nos últimos 10 anos, o Fluminense teve 116 milhões de reais de déficit acumulado. 116 milhões. Agora, olha lá em cima o resultado financeiro líquido. Tá? O que é o resultado financeiro líquido? Multas, correções monetárias, né, variações cambiais, despesa financeira, né, juros. Né, é como a gente, né, se você toma um empréstimo, você tem despesa financeira, você tem juro, né, você tem isso. Então, o clube tem vários tipos de empréstimos, com várias cláusulas de correção. Essas cláusulas de correção, elas precisam elas vão fazendo essa dívida, se não for paga, virar uma bola de neve. No ano passado, a despesa financeira do Fluminense foi de 59 milhões de reais, que é um número inacreditavelmente alto. Absurdo. Nessa conta aqui, por exemplo, tem um número impressionante no balanço, que é uma... Eu vou até pegar aqui para ser preciso para passar para vocês. Deixa eu pegar aqui o balanço do Fluminense. Só um segundinho, pessoal. Sobre essa despesa, é legal a gente até comparar. Ela é mais da metade do que o Fluminense arrecadou com venda de jogador. Então aí, quando o Fernando falava que você tem um trunfo, que é revelar jogador e, de certa forma, conseguir arrecadar bem com isso, ainda que a gente já tenha feito a ressalva sobre o potencial do Fluminense de vender melhor ainda, conseguir uma receita melhor com essa venda de jogador, o Fluminense acaba descontando aí 60 milhões em despesa financeira. Isso faz falta, como a gente destaca sempre aqui, na hora de você montar elenco, né? Menos dinheiro para o pessoal montar elenco, menos dinheiro para o futebol. Encontrou aí, Fernando? Olha só, encontrei. Olha só. Isso está no balanço do Fluminense, tá? Na despesa financeira, houve de juros e encargos de financiamento 11 milhões de reais. Quer dizer, pega os financiamentos do Fluminense, tá? São 11 milhões e 200 mil de juros, tá? Aí você tem juros e encargos de parcelamento de impostos, 29 milhões de reais, tá? Outros 29 milhões de reais. Aí você tem aqui dois dados, cara, que são impressionantes, um em particular. Multas e penalidades por impostos em atraso. Veja, multas e penalidades por impostos em atraso. Não é que o Fluminense, esse valor que eu vou citar aqui, não é o valor do imposto que o Fluminense está pagando, é a multa sobre o imposto que ele não pagou. O imposto que ele não pagou continua lá, essa é a multa. Olha aqui, fundo de garantia, 12 milhões e 500 mil reais. Outros, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 5 milhões e 500 mil reais. Quer dizer, o Fluminense teve 5 milhões e 500 mil de multa, só de multa sobre impostos. E teve outros 12 milhões e 500 mil só de multa sobre fundo de garantia. O que essa diretoria atual certamente fez foi reconhecer no balanço aquilo que as diretorias anteriores não estavam reconhecendo. As diretorias anteriores não pagaram impostos, não pagaram fundo de garantia. Essa diretoria resolveu falar o seguinte, meu amigo, não, nós temos um passivo aqui e não adianta só eu colocar o valor da dívida do fundo de garantia. Porque quando você for pagar essa dívida, vai ter multa, e esses valores foram reconhecidos. Eu vou repetir, são 12,5 milhões de reais em multa sobre o não recolhimento de fundo de garantia. Sobre o não pagamento de fundo de garantia. 12 milhões e 500 mil reais, só essa conta. Isso é um número impressionante, é mais de R$1 milhão por mês. Só da multa sobre o fundo de garantia, não é o valor do fundo de garantia, é a multa sobre o fundo de garantia. O fundo de garantia ainda está lá, ainda tem que pagar. Né? Então, esse ponto é que coloca... O salário de um craque, né, Fernando? O salário de um craque, quer dizer, bem colocado, Munir, porque é preciso que o torcedor entenda o seguinte, cada recurso que vai para um negócio desse é um recurso que não vai para o futebol. Por que é importante pagar a dívida? Porque se você não pagar a dívida, você vai ter um monte de jogador que você está contratando e está deixando no banco de reserva, que são esses jogadores. Sabe? Você está botando jogador, você está botando dinheiro como se você estivesse contratando craques, só que esses craques estão lá no banco, estão para pagar banco, estão para pagar multa, estão para pagar fundo de garantia.
E eles não estão gerando receita mais nenhuma. Eles são simplesmente para você setar a tua conta com o passado. Exato. Bom, vamos avançar. Já agradecendo quem está mandando mensagem, a gente já vai resgatar as perguntas aqui. E se inscreva no canal também, gente. Munir, mais um ponto. Volta naquele mesmo resultado financeiro líquido, mostrando aqui para os nossos amigos, aqui mais para baixo, que nos últimos 5 anos foram 150 milhões de reais gastos com isso, tá? 150 milhões. Quer dizer, metade do valor da venda dos jogadores do Fluminense nos últimos 5 anos teria sido consumida por despesa financeira. Aí alguém pode falar, e eu repito isso aqui todo dia, Fernando, despesa financeira não é saída de caixa imediato. Não é a despesa financeira de hoje, não necessariamente a saída de caixa hoje. Ela pode ser saída de caixa amanhã. Mas a despesa financeira do passado é saída de caixa hoje. Como você tem despesa financeira alta ao longo do tempo, você está sempre pressionado. Porque toda hora que você liquidar o endividamento e você não mantém ele eternamente, cada hora que você está pagando uma parcela do Profut, você está pagando, junto com isso, alguma despesa financeira do passado. Cada hora que você está pagando, fazendo um acerto com um clube, com um agente, com um empresário ou com uma dívida trabalhista, você está pagando parte daquilo que você está pagando é a despesa financeira acumulada. Então, dessa você não escapa. Exato. E o torcedor que não torce para uma gestão específica, ele torce para o clube sempre, né, Fernando? Uma hora ele vai perder, né? Pode ser que a gestão atual não perca, mas... Olha, Munir, colocar de outra maneira, 23%, que é esse gráfico à direita, o mais abaixo à direita, 23% do endividamento líquido total do Fluminense é explicado somente pela despesa financeira acumulada em 10 anos. A despesa financeira do Fluminense acumulada em 10 anos é de inacreditáveis 276 milhões de reais. 276 milhões de reais. E isso é valor histórico, tá? É somatória de valor ano a ano, histórico, tá? Porque se você fosse atualizar esse valor é bem maior. Porque nós estamos no Brasil, a terra do juro alto, né? Então, cara, cuidou mal do caixa, e isso aí foi um histórico do Fluminense aí por muitos anos, cuidou mal do caixa, dá nisso. Bom, vamos lá.